Bom dia, irmãos. Hoje falaremos sobre ressurreição. Essa passagem está em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Depois os irmãos podem fazer a leitura. Antes, porém, farei uma breve oração agradecendo a Deus por todos os irmãos que estão estudando essa palavra. Obrigada, Senhor, mais uma vez porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. Eu te agradeço pela tua palavra e pelo entendimento e peço, Senhor, que o Senhor abra também as nossas atitudes para que possamos aplicar aquilo que o Senhor nos fala. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, está assim: acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Hoje, muitos de nós já sabemos, conhecemos, ouvimos falar de alguém que já partiu, principalmente nesse período em que estamos passando de pandemia, que muitas pessoas não aguentaram a doença, tiveram problemas muito sérios e vieram a dormir, a falecer, a morrer. E essa palavra de Paulo é muito importante porque ele exorta os irmãos em Tessalônica para que os irmãos lembrem da promessa de Deus, E é muito importante que, pelo fato de Jesus Cristo ter ressuscitado, todos os crentes também ressuscitarão. Todos os cristãos, inclusive aqueles que estiveram vivos quando Cristo voltar, viverão com ele para sempre. Portanto, não há necessidade, não precisamos nos desesperar quanto as pessoas crentes a quem amamos morrerem, ou quando eventos mundiais tiverem um fim trágico. Muitas vezes a gente fica sabendo de acidentes trágicos de avião que cai, de um carro que sofre um acidente, a família toda vem morrer, E ficamos entristecidos, naturalmente. Mas, se crermos na palavra de Deus, há de se cumprir a promessa, desde a ressurreição de Cristo. Então, aqui na palavra de Deus fala: Deus transformará nossas tragédias em triunfos, nossa pobreza em riqueza, nossa dor em glória e a nossa derrota em vitória. Todos os crentes que viveram em todas as épocas da história estarão reunidos na presença do próprio Deus. Sãos e salvos. Isso nos alivia, nos conforta. Como Paulo confortou aos Tessalonicenses com a promessa da ressurreição, devemos também confortar e tranquilizar uns aos outros com essa grande esperança. E na palavra de Deus também fala: cremos na ressurreição dos mortos. Ele sempre fez parte da pregação cristã. Está em Atos 17, 18 a 32. E era considerada como doutrina rudimentar, bem inicial. E é a grande esperança cristã, a vida após a vida. E o Evangelho de Jesus oferece mais do que qualquer outra doutrina religiosa. A reencarnação fala da volta do espírito e não tem suporte bíblico. A ressurreição
Fala da volta à vida do homem integral. Não vê a matéria como má, como no orientalismo, berço da reencarnação. E ensina que Deus nos restaurará por completo. Não só a alma, mas também o corpo. A obra de Jesus é completa e visa o homem completo. A ressurreição como suporte da fé cristã. Vimos que em Hebreus 6:2 mostra a ressurreição como doutrina rudimentar. Então, o que diz a palavra de Deus em Hebreus 6:2? E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então, como nós vimos aqui no início da minha fala, que em Hebreus 6:2 mostra a ressurreição como doutrina rudimentar. Os cristãos sempre a tiveram em um credo doutrinário. E isso é fácil de entender. A ressurreição geral, que está em Atos 24:15, sucederá porque Cristo ressuscitou. Sua ressurreição afiança a de todos. Está em Romanos 6:5, 1 Coríntios 15, de 12 a 16 e 21. O Pai que o ressuscitou fará o mesmo conosco. 1 Coríntios 6:14 e 2 Coríntios 4:14. Nossa esperança se baseia no fato em que Jesus ressuscitou, porque ele vive e nós viveremos. A cruz de Jesus decretou a morte da morte. Ela é moribunda e um dia morrerá, em Apocalipse 20:14. Não apenas morrerá, seus efeitos cessarão, glória a Deus, né? Os mortos reviverão para serem julgados, em Apocalipse 20:12 e 13, fala disso. A ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte e o estabeleceu como Senhor e Cristo, em Atos 2:36 e Filipenses 2, de 5 a 11. Segundo Paulo, crer na ressurreição de Jesus é necessário para a salvação, Romanos 10:9. A fé que salva é fé no Cristo crucificado e ressuscitado. Crucificado e ressuscitado. Não no Cristo mestre, modelo de ética e de caráter. É fé no Cristo levado à cruz, posto na sepultura e de lá saído. Quem não crê nesse Cristo não está salvo, porque seu Cristo é imponente. É impotente, digo. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação, e sem sua ressurreição, esta não aconteceria. A ressurreição de Jesus é a pilastra da fé cristã. 17 livros do Novo Testamento referem-se explicitamente a ela, e os outros 10 tratam dela implicitamente. Negar a ressurreição geral como evento a acontecer é deturpar a fé, em 2 Timóteo 2,18. Para o apóstolo, não há como fugir disto. Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. Glória a Deus. Curiosamente, Paulo não se preocupa em prová-la. Sua evidência está nas aparições do ressuscitado. 1 Coríntios 15, 3 a 8. Se alguém pedisse provas, ele diria: um monte de gente viu, pergunte a eles. Ele também virá. Ele também vira. Nós cremos em fatos. Jesus não é um conceito, é uma pessoa que viveu, morreu, ressuscitou, foi levado aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos. Isso tem que ficar bem claro. Jesus não é um conceito, é uma pessoa que viveu, morreu, ressuscitou, foi levado aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos. E como será? A ressurreição geral será como um toque de trombeta anunciada à volta de Cristo no momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Está em 1 Coríntios 15, 52. Como diz um belo hino injustamente aposentado, ó, que dia faustoso esse dia há de ser. Os mortos ressuscitarão primeiro e virão com ele ao encontro dos vivos. Naquele dia,
1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Como Jesus disse, os crentes nele ressuscitarão naquele dia, em João 6, 40, 44 e 54. Isso não depende do nosso querer, nem de nossas obras, nem do mesmo da nossa fé. Foi uma decisão de Deus. Ele assim decidiu. Porquanto determinou um dia em que com justiça de julgar o mundo, por meio do varão, que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A ressurreição de Jesus também coloca o mundo sob juízo. Seu retorno em poder e glória trará galardão aos crentes e juízo aos descrentes. Colocará o ponto final na história. Consumará o reino, inaugurará a meta-história e fará com que todos os joelhos, em todos os lugares, se dobrem diante de Jesus. Em Filipenses 2, de 9 a 11. Naquele dia acontecerá o que Jesus anunciou. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles ajuntarão os seus reinos, todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha do fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Em Mateus 13, 41, 43. E o dia bendito ouviremos de Jesus. Vindes, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em Mateus 15, de 14. Dia de tristeza, os incrédulos ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em Mateus 25, 41. Então, como será esse dia para você? Vamos pensar e agir. Quando ensinou os crentes Paulo ensinou os crentes de Tessalônica sobre o retorno de Jesus Cristo, Paulo começou dizendo que não queria que eles fossem ignorantes, em 1 Tessalonicenses 4,13. E depois disse que eles deveriam se consolar com essas palavras, 1 Tessalonicenses 4,18. A segunda vinda de Cristo não é motivo de terror, mas de júbilo. Somente crentes que não compreenderam o Evangelho a temem. Os fiéis, crendo na Bíblia, dizem: Amém, vem Senhor Jesus, em Apocalipse 22, 20. E isso nos coloca diante de 3 atitudes que não podemos deixar de assumir. Primeiro, demos sempre glórias a Deus pelas obras de Jesus e porque o Espírito Santo nos levou a Ele. Somos salvos e temos a promessa da vida eterna com Jesus. Aleluia! Segundo, consolemo-nos uns aos outros. Este mundo é ilusório. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celestial em que tu vais morar. Este está no cantor cristão do hino 329, na terceira estrofe. Os sem Cristo estão perdidos eternamente. Então, evangelizemos o mundo, a começar nossos queridos, parentes, amigos, vizinhos. Eles têm direito de ouvir as boas novas de que Jesus salva. Então, irmãos, nós temos uma grande missão. Se não podemos ir, podemos contribuir, orar, para que mais e mais pessoas ouçam a palavra e sejam salvas. Está às portas, irmãos. Temos visto muitas coisas se cumprindo. E sejamos mais obedientes à palavra de Deus e coloquemos em prática o ID de Jesus. Bom dia para vocês.